mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Você pode ter notado que nós mudamos um pouco o cenário, certo? Então, há umas dicas que a gente vem pegando e agradecendo aos inscritos que nós já temos no canal. E eu vou falar isso agora morrendo de vergonha, certo? Mas se eu não falar, eu sei que eu vou apanhar depois dos meus filhos e da Rodriele, que tem me ajudado bastante. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, certo? E nessas aulas, fazendo então, porque a gente mudou o cenário, né? Comemorando esse novo cenário, esse novo formato, nós traremos aulas sobre prescrição penal. Prescrição penal é um dos temas mais difíceis que os alunos acham, né, dentro do direito penal, mas eu creio que ao final dessas aulas que nós traremos, você vai perceber que nada, que é muito facinho, é mamão com açúcar, prescrição penal. Na aula de hoje, então, nós trataremos sobre o conceito e prazo. Então, vamos lá aprender isso? O que é o conceito de prescrição penal? Prescrição penal é uma das causas que exclui, então, a punibilidade do agente. Ela está prevista lá no artigo 107, inciso 4, primeira parte. E nada mais é que a perda do direito de punir do Estado. O que acontece, gente? Pensa comigo. Quando nós aprendemos lá na introdução ao direito penal, nós vimos que o quê? O detentor do direito de punir é o Estado. Certo? Ele tem o direito de punir. Está sobre a égide dele o direito de punir. O que acontece aqui, gente? Imagine a seguinte situação. Um indivíduo vai lá, comete um crime de furto e aí o Estado fica inerte 20, 30 anos. E de repente um dia vai lá o Estado na porta dele e cita ele. Ó, senhor, lembra aquele crime que o senhor cometeu há 20, 30 anos atrás? Então, agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos punir o senhor. Gente, olha a insegurança jurídica que geraria. Para que isso não ocorra, o que acontece? O Estado ele tem um prazo, dentro de um lapso temporal previsto, certo? No artigo 109, já nós vamos estudar sobre isso. E ele fala o quê? Que dentro daquele prazo, daquele lapso temporal, o Estado tem que se mexer. Porque se o Estado ficar inerte, acontece o quê? Ele perde esse direito de punir. É a perda do direito do ius puniendi do Estado. E dentro disso, nós temos algumas espécies, certo? Da prescrição. A primeira espécie é a prescrição da pretensão punitiva, carinhosamente chamada de PPP. A outra é a prescrição da pretensão executória, ou a PPE. Dentro da PPP, nós temos mais três subespécies, certo? A PPP em abstrato, ou também chamada de propriamente dita, a PPP retroativa e a PPP superveniente ou intercorrente. Em momento oportuno, nas próximas aulas, nós estudaremos cada uma delas e aprenderemos a utilizar, a visualizar ela dentro da linha do tempo, certo? E os prazos, Dani? O prazo tem previsão lá no artigo 109 do Código Penal. Dani, por que você escreveu essa tabela aí? O que é essa tabela? Gente, particularmente eu acho que o legislador, ele não foi muito feliz quando ele escreveu o artigo 109. Ele faz uma confusão ali na hora de você fazer a leitura e acaba complicando a maneira de entender. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa tabelinha, porque com a tabelinha fica facinho eu conseguir visualizar quais são esses prazos. Então, vamos ver qual que é esses prazos? Então, lá, da pena privativa de liberdade. Por quê? Porque o 109 traz os prazos da PPE, certo? No inciso primeiro, ele fala assim, ó, a pena, né, máxima em abstrato, da privativa de liberdade, for maior que 12 anos, o crime prescreve em 20 anos. No inciso segundo, quando a pena for menor ou igual a 12 e maior que 8 anos, o crime prescreve em 16 anos. Inciso terceiro, quando a pena for menor que 8 anos, menor ou igual, desculpa, a 8 anos, e maior que 4 anos, o crime prescreverá em 12 anos. Inciso quarto, quando a pena for menor ou igual a 4 anos e maior que 2 anos, o crime prescreverá em 2 anos. Inciso 5, eu quero que vocês fiquem atentos ao inciso 5, porque ele é um pouquinho diferente dos anteriores. Como assim, Dani? Olha lá. Quando a pena for menor ou igual a 2 anos e maior ou igual a 1 ano, o crime prescreverá em 4 anos. Por que é diferente? Porque nos anteriores, como é que você pode ver, não é igual, certo? Aqui é igual. Então, se a pena for maior ou igual a 2 e menor ou igual a 2 anos e maior ou igual a 1 ano, o crime vai prescrever em 4 anos. Por quê? Porque o inciso 6º ficou quando as penas forem menores que 1 ano. E aí o crime prescreverá em 3 anos, certo? Essa tabelinha, ela fica fácil você conseguir visualizar ela.
E essa pena privativa de liberdade é o valor máximo da pena privativa de liberdade. Dani, como assim? Não entendi. Ó, vamos pegar o crime de homicídio. O crime de homicídio prevê uma pena de 6 a 20 anos, o homicídio simples, certo? Então, o que eu faço? Eu pego esses 20 anos e venho na tabelinha analisar. Então, 20 anos não é maior que 12 anos? Então, quando que o crime de homicídio vai prescrever? Com 20 anos. É isso, eu analiso o valor e pego. Vamos ao crime de furto, de 1 a 4 anos. Ó, de 1 a 4 anos, peraí. É maior que 4? Não, é igual a 4 anos. Então, o crime de furto prescreve em 8 anos. É essa simples análise que eu faço do prazo prescricional. Mas eu não tenho só pena privativa de liberdade. Eu tenho também a pena restritiva de direito. E o que acontece com as penas restritivas de direito? O artigo 109 fala o seguinte, ó, parágrafo único. Aplicam-se as mesmas penas restritivas de direito, os mesmos prazos previstos para a pena privativa de liberdade. Ô Dani, peraí. Quando eu aprendi sobre a pena restritiva de direito, que eu me lembre, ela não traz valores. Ela traz? Então vamos dar uma olhadinha no artigo 43, ver o que ele fala? Olha só o que o artigo 43 fala. As penas restritivas de direito são, inciso 1, prestação pecuniária, inciso 2, perda de bens e valores, inciso 3, vedado, inciso 4, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, inciso 5, interdição temporária de direito, e inciso 6, limitação de final de semana. Peraí, Dani, eu não vi valor. Como é que eu vou usar, então, o mesmo prazo da pena privativa de liberdade se a pena privativa de liberdade eu tenho um valor de pena? Não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram dosimetria da pena, o que acontece? O juiz aplica, passa por todo o sistema trifásico e chega a um limite de pena, a um valor de pena, certo? Dentro desse valor de pena, ele faz o quê? Se cumprir os requisitos do artigo 44, aí então ele converte a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. O que eu vou fazer? Eu vou desconverter para saber qual que é. Desconverter, Dani? Eu pego essa pena restritiva de direito e volto ela para a pena privativa de liberdade e aquele quanto que o juiz deu é ele que eu vou analisar lá na nossa tabelinha do artigo 109. Simples isso, não é? É bem simplesinho mesmo. É só isso que eu faço, certo? E o próximo prazo, né, é da pena de multa, que tem previsão lá no artigo 104. Olha aqui que o artigo 114 fala. A prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1º, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 3º, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Aqui, se você analisar, nós temos 2 hipóteses de aplicação. Olha só, por que 2? O inciso primeiro fala que quando for aplicado somente a pena de multa, ela prescreve em 2 anos. E o inciso segundo fala o seguinte, quando ela for aplicada alternativamente ou cumulativamente, combinada ou aplicada com pena restritiva de direito, com pena privativa de liberdade, e aí eu vou aplicar o mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Dani, não entendi. Tem alguns crimes que ele fala assim, ó, pena de 6 a 20 e multa, ou multa. Isso é alternativo ou cumulativo. Toda vez que ele usa a palavra e, né, lá, e multa, então a pena de multa é cumulativa com a pena privativa de liberdade, certo? E toda vez que ele fala ou multa, certo? A pena de multa é alternativa à pena privativa de liberdade. Então, é isso que funciona. Então, quando ele fizer isso, a pena de multa ela vai prescrever no mesmo prazo da pena privativa de liberdade. E é isso aí, pessoal. Nós finalizamos, então, a aula de hoje. Tratamos, então, do conceito e dos prazos da prescrição, certo? Eles são muito importantes, porque é o prazo que vai nos nortear para ver se tal crime prescreveu ou não. E isso dentro do nosso ramo, né? Quando a gente vai advogar na área penalista, é extremamente importante saber se um crime prescreveu. Já pensou se o seu cliente chegar até você e você fala, não, peraí, teu crime está prescrito. Quer dizer, o Estado já perdeu o direito dele de punir. Você vai ser idolatrado pelo seu cliente. Certo? Então, perceba, prescrição é uma matéria importantíssima de aprender, certo? E
Continuaremos então nas nossas próximas aulas tratando sobre prescrição no nosso maravilhoso mundo do direito penal e beijos!